Olá, colegas profissionais da educação. Chegamos à nossa última unidade. Tenho certeza que a nossa caminhada até aqui nos rendeu muitos aprendizados interessantes. Já falamos sobre o espaço, sobre nós neste espaço, sobre a arquitetura deste espaço, a história dessas arquiteturas e hoje falaremos sobre as práticas de manutenção das instalações físicas da escola. Essa unidade é bem curtinha, mas muito importante, pois ela vai tratar do uso dos materiais de construção empregados no edifício escolar. Esse uso é também conhecido como ciclo de vida dos materiais de construção. Veremos as ações de manutenção relativas ao controle dos principais agentes responsáveis pelo envelhecimento do ambiente escolar, que são as condições climáticas relacionadas com seu uso, sem perder de vista nosso tema central, que é educação, espaço e arquitetura. Como sabemos, nosso Brasil tem uma diversidade enorme de climas, mas predominam as temperaturas altas, forte insolação e chuvas intensas. Nessas condições climáticas, as construções podem sofrer desgastes maiores que as das regiões de clima temperado e frio. Assim, o edifício escolar é duramente castigado pelo clima. As chuvas, as insolações, a umidade e as altas temperaturas ao longo do ano e em ação conjunta dissolvem os revestimentos das alvenarias, os rebocos e pinturas, danificam as estruturas prediais e favorecem a ação implacável dos agentes biológicos, que são os insetos, os fungos e outros micro-organismos, que atacam o material orgânico dos edifícios, madeira, tecido, palha, reduzindo-o ao pó, além de incomodar e até afetar a saúde dos ocupantes do edifício. Além do clima, as atividades do dia a dia de educadores e educandos contribuem para o desgaste das instalações. A escola no Brasil é, na maioria dos casos, o primeiro ambiente fora de casa onde as crianças e jovens desenvolvem práticas sociais organizadas. Os eventos climáticos e as ações humanas apressam o envelhecimento da edificação e a degradação do terreno escolar. E isso tende a afastar as pessoas da escola. Para mudar essa situação, o Estado brasileiro criou uma grande variedade de ocupações e tarefas a serem executadas pelos funcionários. Uns se dedicam ao reparo de paredes, pinturas e portões, outros ao jardim, outros à limpeza das carteiras, dos pisos e pátios e assim por diante. Mas vamos falar daqueles que tratam apenas dos serviços de conservação e manutenção física do prédio e do terreno escolar, que são os zeladores da escola. Já os trabalhos maiores de manutenção, como serviços de marcenaria, de pintura geral e serralheria, são normalmente executados por terceiros ou ainda por servidores enviados pela Secretaria de Educação, que trabalham numa espécie de centro de atendimento. Como é que funciona na sua escola? Primeiro, vamos entender a diferença entre manutenção e conservação. Manutenção abrange os serviços de pequenos reparos prediais, como substituição de um espelho, de uma tomada, o reparo de uma pequena pintura, o controle de entrada e saída de pessoas e veículos no terreno escolar, a substituição de telha no telhado, da parte da estrutura do prédio, o plantio e a poda de árvores e o conserto de parte da rede elétrica, das instalações hidrossanitárias e de comunicação. Já a conservação vai resolver as situações de arrumação dos ambientes, a limpeza predial, como varrer e lavar pisos, remover poeira das mesas e das carteiras, limpar manchas de paredes, tirar teias de aranhas do teto, lubrificar fechaduras e ferrolho, entre outras atividades leves que asseguram as condições necessárias para o uso dos ambientes.
Sem essas atividades, ditas como simples, mas constantes, a educação presencial é inviável, pois elas garantem às pessoas um ambiente condizente com as atividades de ensino e aprendizagem. E conhecer bem desses serviços é muito importante, e toda a escola precisa entender essa importância. É essencial que os técnicos e técnicas em infraestrutura escolar entendam bastante e reflitam sobre esses aspectos da materialidade das escolas, não só vivendo o dia a dia, mas se conscientizando de sua importância, bem como adquirindo ainda mais competência para resolver os problemas, que terão suporte técnico nos cadernos sobre instalações elétricas e hidráulicas e sobre técnicas de construção. Na vida, muitas vezes somos obrigados a executar nós mesmos parte da conservação e da manutenção de nossas próprias casas e ambientes de trabalho, pois às vezes não temos pessoas especializadas todo o tempo nesses lugares. E tem coisas que são irritantes demais ou acontecem inesperadamente, que podem perturbar o desenvolvimento da aprendizagem. Por exemplo, a batida ritmada de uma janela em uma sala de aula pela ação dos ventos, ou uma torneira no jardim a pingar água faz do pátio um lamaçal, ou até a luz do sol batendo diretamente na mesa dos alunos, prejudicando a leitura e a escrita. Também o tumulto de pessoas nos corredores da escola, perturbando o silêncio na biblioteca. Quando os professores não conseguem resolver esses problemas, os funcionários são chamados para dar um jeitinho nessas situações. Eles executam a tarefa por força de contrato de trabalho e, mais ainda, pelo conhecimento que acumularam na vida. Assim, os funcionários da infraestrutura, que são também profissionais da educação, são aqueles que, no cotidiano da escola, se defrontam com esses problemas. São os primeiros a serem chamados pelos alunos ou pelos professores e gestores, que os consideram os mais aptos para solucionarem esses problemas. Muitas vezes pela observação dos serviços de limpeza que eles realizam. Você percebe como você é importante no bom andamento do trabalho educacional? Quando você resolve esses problemas, você não faz somente a sua obrigação, mas principalmente participa das atividades educativas da escola. Componentes físicos da escola, como as janelas, as portas, as torneiras, as descargas de vasos sanitários, os tampos das mesas e carteiras, as paredes, as árvores, estão sujeitos a danos constantes. E esse serviço não deve ser visto como inferior do que outro na escola, mas deve ser entendido como essencial, pois uma aula mal dada vai atrapalhar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, assim como uma janela rangendo durante a aula ou uma quadra alagada por uma aula de educação física. É necessário, entretanto, enxergarmos as raízes das perturbações do ambiente escolar, como a falta de planejamento administrativo e educacional, ou falhas na estrutura ou na arquitetura e na construção do prédio escolar e inadequação dos procedimentos de manutenção predial. Vamos então falar de 3 assuntos importantes sobre essas perturbações: os agentes causadores, os componentes físicos atingidos e os controles dos incômodos por eles causados. Quanto aos agentes, podemos agrupá-los em 2 tipos principais: os naturais e os derivados das atividades humanas. Leia sobre esses 3 assuntos que estão interligados a partir do último parágrafo da página 112 até a página 115, que falam especialmente sobre a luz e a radiação solar, o vento, a umidade, as águas das chuvas e o som. Isso vai nos ajudar a entender como esses agentes ajudam e como eles atrapalham o ensino-aprendizagem. No próximo módulo, você avançará nesse assunto, abordando sobre o meio ambiente, sociedade e educação. E lá,
você tratará das ações de educação ambiental constante dos usuários da escola, que depende de campanhas educativas. Tratarão também do uso de materiais não poluentes e que podem ser reaproveitados e reciclados. Também pensarão sobre programações de ações coletivas de limpeza, envolvendo estudantes, professores e funcionários. Nós ficamos por aqui com o nosso módulo. Agora fique atento à liberação do questionário avaliativo, pois ele tem prazo para fechamento. Esteja com seus materiais de estudo na mão para auxiliar nas reflexões e na execução desta atividade avaliativa. Desejo a você sucesso e crescimento até o final do curso de infraestrutura e que o seu sucesso e crescimento mude a realidade do meio escolar onde você trabalha. Um grande e forte abraço. Até mais!